Olá, me chamo Micael e você está no Vida Sem Fim. Hoje iremos falar sobre um sentimento muito estranho de cansaço absoluto. Esse sentimento de cansaço não é como um sentimento de cansaço normal. É como algo que prende a gente em casa, que não nos deixa sair, que não nos deixa ter ânimo nem mesmo para fazer coisas básicas, como higiene, como se alimentar, como beber água e fazer coisas básicas. Eu me encontro com um sentimento parecido a esse há anos, tendo loopings em que saio e volto dele logo em seguida. É como uma corrente que me prende a um barco afundando em um mar imenso e que aparentemente não tem fim. Mas há alguns dias eu me deparei com uma cena muito estranha. Eu tive a iniciativa de regular meu sono. Pela primeira vez em eras, era a primeira vez que eu estava acordando em horários consideravelmente normais. E eu achava que aquilo iria mudar absolutamente tudo na minha vida, porque eu sempre vi as pessoas falando que acordar cedo é algo que melhora o nosso dia, que nos deixa mais alegres, mais produtivos e afins. Então eu sempre acreditei que se eu fizesse isso eu iria melhorar instantaneamente, por assim dizer. Mas, por incrível que pareça, aquilo não tinha mudado nada em mim. Pelo menos era o que eu achava. Mas ao passar do tempo, eu comecei a jogar várias horas seguidas de Valorant. E em um piscar de olhos, meu sono se desregulou novamente. E eu voltei a dormir tarde e a acordar mais tarde ainda. E conforme eu fui dormindo tarde, acordando mais tarde ainda, aquele sentimento de estar sendo improdutivo, de estar acordando tarde, foi me puxando para o fundo do oceano em que eu estava novamente. E foi aí que eu percebi, no estalar de dedos, que na verdade ter uma boa hora de sono faz coisas incríveis com a gente, mesmo que a gente não perceba. E então, quando eu percebi que aquilo estava me fazendo mal, eu corri, fiz o possível para reorganizar meu sono e poder ter aquele gostinho de êxtase de acordar às 6 da manhã para fazer absolutamente nada novamente. Então, caso você esteja sentindo o mesmo que eu ou algo parecido, foque em dar o primeiro passo para fora desse looping, porque sempre que é relacionado a esse assunto, a esses tipos de loopings que acontecem na nossa vida, o primeiro passo é sempre o mais importante, porque é devido a ele que a gente consegue ver o que está além. E para você que sente esse tipo de cansaço e além dele a sua mente ainda fica um turbilhão de pensamentos incessáveis, onde você não consegue organizar os seus pensamentos com clareza, você não consegue se acalmar sozinho, tente arrumar seu quarto e separar as coisas em ordem numérica ou pelo menos em uma ordem específica. Isso não faz muito sentido eu falando agora, mas quando você parar para organizar e você focar em organizar, por exemplo, sua meia em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meias, você vai ver que a sua mente, de alguma forma, ela foca nisso e aí você consegue dar uma organizada melhor nos seus pensamentos. E caso isso não ajude muito, caso você tenha arrumado seu quarto e isso não tenha te ajudado muito, tente pegar um pedaço de papel e listar coisas que você se irrite. Por exemplo, lista 10 coisas que te irrita, por exemplo, assim, sei lá, meu governo no Brasil tá agora uma bosta, coisas do tipo, coisas que te irritam no geral. E aí você vai separar essa lista entre coisas que estão ao seu alcance e coisas que não estão ao seu alcance. E dentro dessa lista, você vai pegar o que não está ao seu alcance e vai simplesmente riscar, queimar e usar isso como exemplo para sua vida. Porque realmente o que não está ao alcance a gente não consegue fazer nada. Então a gente vai pegar o que a gente consegue fazer, o que está ao nosso alcance e tentar fazer de alguma forma. Mesmo que por menor seja a coisa, tipo, por exemplo, eu estou irritado com o fato de eu não conseguir caminhar ou com o fato de eu não conseguir correr, me exercitar e tudo mais. Você vai poder ver isso com clareza, vai poder pegar esse sentimento que está te irritando e aí você vai poder fazer alguma coisa a respeito.
Tipo, em relação a isso de se exercitar, caso você não esteja conseguindo, é uma coisa que me ajudou muito quando eu não tenho iniciativa nenhuma para fazer uma flexão abdominal, fazer um yoga, algo do tipo. Uma coisa que me ajuda muito é cada vez que eu penso em alguma coisa de sentimento negativo, tipo, por exemplo, suicídio, que é uma coisa muito além do que a gente está falando, mas acontece comigo porque eu tenho esse problema. Sempre que eu tenho esse tipo de pensamento, eu faço de 20 a 30 flexões. Mesmo que eu não dê conta, eu faço 10, paro, faço 10 de novo, paro e faço 10. E isso consegue, de alguma forma, reorganizar meu sentimento e me acalmar. Então, com essa lista, a gente consegue, além de ter clareza no que a gente está se irritando, a gente ainda consegue ter total clareza naquilo que a gente não tem controle e simplesmente eliminar da nossa vida. Caso nada disso te ajude a se livrar desse sentimento, crie ânimo e jogue algum jogo, dance alguma música que você goste ou apenas durma. Por menor que seja o primeiro passo, já é um passo. Então a gente não precisa ficar se lamentando pelo que a gente não conseguiu. Só por a gente estar vivo já é uma baita vitória. Então, caso você não tenha conseguido fazer nada disso para te ajudar, só dorme e vamos pro próximo dia.